Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Um Jovem Católico. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ofício das trevas. O ofício das trevas nada mais é do que meditação de salmos, leituras e orações remetendo-nos à paixão e às trevas de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas de onde que vem esse nome, ofício das trevas? Esse trevas do nome tem três significados e são os seguintes. Primeiro significado, as trevas naturais da meia-noite ao anoitecer, ou seja, as horas destinadas à recitação do ofício, lembrando as palavras de Cristo preso nas trevas da noite. O segundo significado são as trevas litúrgicas, que é quando, durante as cerimônias da paixão, apagam-se todas as luzes na igreja, exceto uma. Daqui a pouco a gente vai entender mais ou menos a respeito de apagar as velas, deixando uma e tal, todas as luzes se extinguindo, ficando apenas uma. Daqui a pouco vocês vão entender o que significa isso. E o terceiro significado são as trevas simbólicas da paixão, né? As trevas de nosso Senhor Jesus Cristo em sua paixão. Como eu acabei de dizer, o ofício das trevas é a meditação de salmos, leituras e orações que nos remetem à paixão de nosso Senhor. E durante a cerimônia do ofício das trevas, nós contamos com um objeto que não é muito visto durante o ano, que se chama tenebrário. O tenebrário é um candelabro triangular de 15 velas, né? E qual que é o significado dessas 15 velas? Essas 15 velas, elas são todas acesas para o ofício e no final de cada salmo uma vela é apagada, ou seja, termina um salmo, se apaga uma vela, termina outro salmo, se apaga outra vela. Apenas a vela do topo que permanece acesa, né? Essas velas que são apagadas a cada fim de salmo significam os discípulos de Jesus que o abandonaram durante a sua paixão. Lembrando que significa os discípulos, não os apóstolos, até porque os apóstolos são 12, os discípulos eram todos aqueles que seguiam Jesus. Então, essas 15 velas simbolizam os discípulos de Jesus que o abandonaram, então elas são apagadas no final de cada salmo. E essa vela que sobra, que representa Jesus, ela é levada no final para trás do altar e depois ela é trazida de volta para frente. Significa o que isso? Significa que o próprio Cristo, ele que se retira e vai para o túmulo e depois retorna, né? Essa é a morte e a ressurreição de Jesus. Ele se retira, né? Ele morre, vai para o túmulo e depois ele retorna, né? Essa luz que é retirada temporariamente, né? Então tem esse significado. Mais uma vez, Jesus que se retira temporariamente, né? Ou seja, aquele que morre, vai para o túmulo e depois a luz que ressurge das trevas, né? Isso é interessantíssimo, esse significado do ofício das trevas. O ofício das trevas é uma cerimônia com muito significado, com muito simbolismo. E no decorrer de que vai se apagando todas as velas, né, no final de cada salmo, as luzes da igreja vão se apagando também, até restar a última, né? Até a igreja ficar numa treva total, né? A igreja fica totalmente escura, cada vez que vai se apagando uma vela no final de cada salmo, mais uma vez repetindo, se apaga uma luz da igreja, né? Vai se apagando as luzes da igreja de forma gradativa até ficarem todas apagadas, né? Até de fato ficar uma treva. No final do ofício, né? Depois de ter esse rito de apagar as velas, nós finalizamos com o chamado estrépito. O que é estrépito? São todos aqueles participantes do momento da cerimônia que batem os pés no chão, simulando então, né, dando a entender com o significado de terremoto, da natureza que ficou bagunçada com a morte de Jesus, né, dos tremores de terra que aconteceram quando Jesus morreu, né? Então esse estrépito significa isso, são as pessoas que estão lá, que batem o pé no chão com força, várias vezes, de forma repetida, para dar essa sensação de terremoto, né? Com esse significado de desordem da natureza. Nós também temos um outro objeto que é usado no ofício que se chama matraca. As matracas significam aquilo que é contrário ao sino, né? O sino que tem a melodia suave, né? A melodia bonita e tal. A matraca não, a matraca ela tem a melodia feia, ela significa, arremete também a esse significado das trevas, né? das dores, das trevas, contrário ao sino, né? Que tem o significado das glórias, né? Interessante. Normalmente o ofício das trevas é celebrado na quarta, na quinta e na sexta-feira da Semana Santa, mas tem alguns lugares que celebram também na segunda e na terça, né? Mas normalmente a quarta ou quinta ou sexta.
Bom, esse vídeo está ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa explicação sobre o ofício das trevas, essa cerimônia maravilhosa que acontece durante a Semana Santa. Qualquer dúvida, use a parte dos comentários, alguma correção, algum adendo que você queira fazer, use a parte dos comentários. Fique com Deus e com a Santíssima Virgem. Tchau!